Olá, sejam bem-vindos para mais uma live do Senhor. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. Hoje estamos no capítulo 24. Falta pouco, gente, para acabar, para a gente avançar para o livro de Romanos. Então, faltam 4 capítulos. Então, vamos orar para dar início a essa live, amém? Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia na Tua presença, mais um dia tendo o privilégio de poder entrar na internet, usar esse meio de comunicação, porque precisamos pagar também para isso. Então, glória a Deus, Senhor, para o Senhor, que o Senhor provê essa ferramenta para que nós possamos levar esse conteúdo a outras pessoas. Obrigada, Senhor. Agora eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, as nossas mentes, abra o nosso coração para receber essa palavra. Que essa palavra seja um bálsamo na nossa vida, seja aprendizado, seja refrigério, e que a gente possa entender que a luta continua aqui na atualidade, mas não como antigamente, né, gente? Então, glória a Deus, porque hoje nós temos acesso direto ao Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar conosco todos os dias, a hora que chamarmos, a hora que pedimos. Espírito Santo, invade a minha casa, dirige, Senhor, essa leitura, que seja tudo, me use, Senhor, e seja tudo conforme às Escrituras, que não fuja nada daquilo que o Senhor nos ensina. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, capítulo 24. Paulo fica preso, né? Porque lá no capítulo 23, Paulo continua preso. E aí Paulo é acusado diante de Félix. Aí começa assim diz o Senhor no versículo 1, capítulo 24. Olá, Márcia, seja bem-vinda. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciões e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Então, o sumo sacerdote Ananias vai até Félix para apresentar a sua acusação sobre Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus no mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Eles chamavam seita o cristianismo, eles chamavam de seita, e os cristãos de nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então, os romanos, eles estavam ali oprimindo o povo de Israel, era o que estava acontecendo. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou
das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a que chamam seita, o caminho, a palavra do Senhor, o cristianismo, a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Então, aqui no verso 13, 14, 15, no verso 10 já começa, né? Paulo honra uma autoridade, ele fala com todo respeito, ele se dirige com todo respeito à autoridade. E Paulo, a acusação que Paulo sofre era de que ele tinha introduzido gentios no templo, dentro do templo. Essa era a acusação que eles faziam contra Paulo. E Paulo está dizendo que tudo que ele crê está alinhado com aquilo que é a lei e os profetas disseram. Nada do que Paulo falava estava indo de encontro às leis dos profetas, né? E a lei de Moisés. Então, Paulo fala aqui que tudo que ele crê está alinhado, tudo que ele dizia estava alinhado com aquilo que a lei e os profetas disseram. E mais uma vez, ele é uma testemunha da ressurreição, porque aqui no verso 15, ele diz, olha, mais uma vez, tendo esperança em Deus, como também este atende que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, mais uma vez, ele é testemunha da ressurreição. E Paulo prega sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Olha só, vamos lá, continuando. Verso 18. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificada no templo, sem ajuntamento de povo, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos.
Mais uma vez, Paulo fala da ressurreição. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então a gente vê, né, que o evangelho completo, ele diz respeito ao que Jesus fez e ao que Jesus fará. Esse é o evangelho completo. Continuando aqui no verso 24, assim diz o Senhor: passados alguns dias, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve como sucessor Pórcio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, Paulo continua preso. A saga de Paulo já começa, né? Nas cadeias, se defendendo. E aí eu entendo, né, que o evangelho, a boa notícia, quando é pregado, quando o evangelho fala da boa notícia, ele é pregado para isso. A cruz, ele fala da cruz, ele fala do pecado, ele fala da ressurreição, da salvação. O evangelho aponta para algo que vai acontecer na segunda vinda do Senhor também. Então, o evangelho, ele completo, ele diz respeito ao que Jesus fez e ao que Jesus fará. Esse é o evangelho completo. E aí a saga de Paulo continua na prisão, aguardando, né? Aí Paulo agora vai ser levado a Festo e apela para César, porque César, eu acho que ele vai, que aqui diz assim, ó, Pórcio Festo é como Félix, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então Paulo é levado a Festo e apela para César. Esse é o capítulo 25, que iremos ler na segunda-feira. E é isso, gente. Terminamos o capítulo 24. O livro de Atos é a história de como começou, né, as pregações dos discípulos, dos apóstolos. E é isso que Jesus pede que façamos, né? Levar a palavra, levar o evangelho a qualquer custo, em qualquer lugar, em qualquer nação. Mas a gente não precisa se prender a falar do evangelho para grandes multidões. O Senhor, ele dá valor ao evangelho que é falado a grandes multidões, do mesmo jeito que ele dá valor à pessoa que evangeliza a uma só pessoa. Então, a gente não precisa ficar preocupado em quantidade, a gente precisa ficar preocupado em qualidade, em levar o amor de Deus, em falar do amor de Deus, em falar do plano da salvação, em falar da ressurreição. A gente precisa pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento para alcançar mais almas, para falar do seu amor para outras pessoas. Então, não necessariamente evangelizar, ser missionário, significa falar para multidões, pregar para multidões. Claro, se tivermos condições de estarmos em outro país para evangelizar, se essa for a vontade de Deus, porque quando Deus tem um propósito em nossa vida, isso acontece.
querendo ou não, você acaba tendo que obedecer, porque a ordem é obedecer ao Senhor. Então, assim, a gente precisa focar, já que a gente não vai para outro país, a outro estado, para outro lugar, a gente precisa focar em levar o Evangelho para uma, para duas, para três pessoas. Tem o mesmo valor para Jesus, aquele que evangeliza uma pessoa e aquele que evangeliza multidões. É isso que eu aprendo nesse livro de Atos, que é o livro do Espírito Santo. Então é isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Pregue o Evangelho, nem que seja uma só pessoa, tendo oportunidade de falar, fale, não guarde para você. E outra coisa, precisamos testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus em fala, testemunhar de Jesus calados, porque também testemunhamos à medida que o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos dando o fruto do Espírito. Essa é a verdadeira conversão, aquele que tem o fruto do Espírito, em que o Espírito Santo foi moldando e foi dando o domínio próprio, o amor, a paz, a mansidão, a paciência, a benignidade. Então, quando nós passamos como é que eu vou falar? A transparecer isso na nossa feição, nas nossas atitudes, no nosso falar, é porque realmente a gente tem o Espírito Santo e foi convertido de verdade. Ser convertido é mudança de vida. Você caminha na direção do pecado antes de conhecer Jesus. Você caminha na direção em que o mundo vai te levando, que é pecar, pecar, pecar. Quando você conhece o Senhor, quando você conhece Jesus, você muda de rota. Você muda, você vai ao contrário, é o que chamamos de metanoia, né? A gente começa a andar ao contrário, a gente caminha assim e aí a gente faz isso. Volta em obediência, buscando a obediência, buscando conhecer da santidade, conhecer, praticar a santidade, né? Porque a santidade é um processo, até a volta do Senhor, nós precisamos praticar a santidade, conhecer a santidade. Nós só seremos totalmente santos na presença do Pai, quando estivermos com Ele. Até então, a gente precisa praticar. E a obediência e o processo de santificação são coisas essenciais para agradar ao Senhor. Essenciais. Então, a gente precisa entender que ser realmente convertido ao Senhor, ser realmente um cristão, é mudar de hábitos, é largar o pecado e ir encontro ao processo da santidade, encontro à obediência, encontro às coisas de Deus. É olhar para o céu, é olhar para o alto. Entende? É difícil, mas é buscar, é você buscar Deus. Não se cansar de orar, não se cansar de ler a palavra. A gente só consegue, gente, ter intimidade, conhecer da pessoa quando a gente tem intimidade. Para ter intimidade com essa pessoa, o que a gente precisa? Conhecê-la. Para conhecê-la, o que a gente precisa? Conviver com ela. Então é isso que nós precisamos fazer. Conviver com o Senhor. Ter momentos a sós com Ele. Separar um horário para Ele. Entende? Separar um horário para que você dê toda a atenção, porque Ele está te esperando, Ele quer ouvir você. E Ele quer falar com você. Então, leia a palavra junto com Ele, ore com Ele e fique em silêncio. Não termine a sua oração em nome de Jesus, amém. Não. Termine a sua oração pedindo a Ele que fale com você. E silencie.
silencie, porque a voz do Senhor, ela fala na nossa alma. Então, quando você entende que para você conhecer a Jesus, para você se tornar íntimo de Jesus, você precisa conviver com Ele, você consegue alcançar o propósito de separar tempo para Deus. É como se nós precisássemos, você quando convive com um amigo, você conhece mais dele, né? Você conversa muito, ou então o teu cônjuge, você tem conhecimento das coisas que ele gosta, sabe das coisas que ele faz, então você tem intimidade com o seu cônjuge. Assim é com o Senhor. Não podemos ter intimidade com o Senhor se não conhecemos nada dele. Então a palavra é que nos mostra, que nos apresenta ao Senhor. O livro de João, gente, o Evangelho de João, é o melhor evangelho para você conhecer a vida toda de Jesus. Tocou muito fundo no meu coração quando eu li o livro de João. Eu aconselho a todos começarem a ler o Evangelho de João. E vocês vão conhecer toda a história da vida de Jesus. Então, assim, se permitam ter esse encontro com Deus. Se permitam, porque é avassalador quando você descobre o quanto Deus te ama. Esse Deus que ama Jesus, o Filho, ama nós que somos filhos. Então, é na mesma proporção. Então, quando você descobre esse amor, gente, é transformador. É como diz lá em João, sobre o poço, né, sobre a mulher samaritana, que ele diz para a mulher: eu sou a fonte, a água da vida, quem vem a mim não precisa mais buscar outra água. Então é o que ele diz para mim e para você. Beba dessa água, que é a Bíblia, que é o livro, que é aqui que estão as palavras. Beba dessa água que você não terá mais sede. E aí você vai sentir uma imensidão, um amor tão grande, invadido. Ele invade você. Ele entra no seu ser, no mais profundo da sua alma, e você, consequentemente, passa a transbordar esse amor. Você começa a olhar as pessoas da mesma forma que Jesus olha, com compaixão, com mansidão, com domínio próprio, com amor, com amor. Isso é muito bom. É isso que Deus faz com a gente, essa mudança. Então, não desanima, continua buscando, continua orando, continua lendo a palavra. Eu já falei, vou repetir, o meu intuito aqui, o propósito que Deus tem na minha vida, foi dia 1º de janeiro, ele falou comigo a respeito de eu começar a leitura da palavra, desde o Evangelho de Mateus. Então, desde o dia 1º, eu venho lendo a palavra do Senhor e fazendo alguns comentários, meditando em algumas palavras. E aí, a minha intenção, gente, é animar vocês. É animar, porque eu sei que é difícil. Mas a gente não pode colocar a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Vocês acham que eu tenho vontade todo dia de ler a palavra, de orar, de estar aqui? Não, mas é uma ordem. Eu não tenho que ter vontade, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E por incrível que pareça, você começa a buscar, a orar, e daqui 10 minutos, 5 minutos, você não quer parar de clamar ao Senhor, de glorificar o Senhor. Então, assim, é uma caminhada, gente, não é fácil. Vocês estão vendo aqui o que Paulo está passando, né? A perseguição. E isso aí vai continuar. Isso aí vai continuar. E aí a gente continua na segunda, no capítulo 25.
E aí vão faltar agora, são 28 capítulos, o livro de Atos, 28. Faltam três capítulos para a gente terminar o livro de Atos, o livro do Espírito Santo, e começarmos o livro de Romanos. Tá bem, gente? Então é isso, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui online, que abriu mão, né, do seu tempo para estar aqui ouvindo a leitura do Evangelho comigo. Muito obrigada, gente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço muito. E que continuem firmes, lendo a palavra em oração. Lembrem, o verdadeiro cristão é aquele que tem o fruto do Espírito dentro de si. É aquele que começa a exalar o perfume de Deus. Esse é o verdadeiro cristão, né, que exala o amor de Deus. É através dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas falas, que podemos ver que realmente Jesus transformou aquela pessoa. Então, gente, vamos buscar o Senhor através de oração e através da sua palavra. Por favor, deixem lá no YouTube o seu joinha, compartilhem, comentem. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, não tire ele do ar, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, vamos glorificar a Deus, indo lá e se inscrevendo, curtindo esse vídeo. Amém? Então, vamos orar para terminar a live. Vamos lá, vamos orar, gente. Curvem a cabeça. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, gratidão por mais um estudo, mais uma leitura. Como é bom, Senhor. Como é bom a gente aprender mais e mais da Tua palavra. A gente aqui vê que Paulo, apesar da prisão, apesar da perseguição, ele não desiste em dar testemunho do Senhor, em dar testemunho da ressurreição. Que sejamos firmes como Paulo, Senhor. Nos ajude, porque eu sempre me pergunto, será que eu estou pronta, Pai? Será que eu estou pronta para enfrentar uma perseguição, tamanha perseguição de Paulo? Nos prepara, Senhor, nos prepara como servos fiéis de Ti, como servos temente a Ti, para que estejamos todos preparados para qualquer tipo de perseguição. Estejamos prontos a levar o Teu Evangelho independente da situação. Pai, levar a Tua palavra, falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, falar da transformação que o Senhor é capaz de fazer na vida da gente, é tremendo, é bênção. Obrigada, Senhor, obrigada porque todos esses dias, desde o início do ano, em que venho lendo o Novo Testamento, em que venho aprendendo mais de Ti, tem me edificado demais. E o Senhor a cada dia me exorta, a cada dia me anima, a cada dia diz para mim, continua firme. Gente, é muito bom. Obrigada, Paizinho, obrigada. Obrigada, Pai. Que a gente leve isso, tudo que aqui é falado, tudo que aqui é aprendido, que a gente leve para o nosso coração e coloque em prática no dia a dia. Que sejamos verdadeiros discípulos Teus. Que estejamos prontas a levar a Tua palavra, nem que seja uma só pessoa. Porque sabemos que o Senhor não faz distinção de coisa alguma. Aquele que evangeliza multidões tem o mesmo valor para o Senhor daquele que evangeliza uma só pessoa. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa. Pai, agora eu oro para esse povo do Rio Grande do Sul, Pai. As chuvas voltaram e eu sei, Senhor, nós sabemos
que tudo está debaixo do teu poder. Mas é tão triste, Senhor, a gente vê algumas pessoas já estavam tentando retornar para suas casas, limpando, e aí vem a chuva de volta. Ah, Senhor, tem misericórdia desse povo, Pai. Sabemos que muitas coisas que estão acontecendo é consequência das nossas atitudes, é consequência de como tratamos a natureza, é consequência de como procedemos em relação a Ti. Pai, perdoa. Perdoa a nossa nação, perdoa os nossos pecados, Pai. Ah, Senhor, anima esse povo que está na linha de frente. Anima, Senhor, esse povo que está como voluntário, salvando vidas. Coloca luz em seus olhos. Estende a sua mão e dirige eles a lugares aonde não foram ainda, onde existam pessoas clamando por socorro, Pai. Ajude esses voluntários, reveste eles, Senhor, com o teu Santo Espírito, direciona, Pai. Abençoa também aqueles voluntários, Pai, que ficam na linha de frente, nos abrigos. Abençoa, Pai, para que essas pessoas, que elas sejam revestidas do seu poder, do seu Espírito, para que possam prover também, não só as bênçãos materiais, mas que possam prover também o alimento espiritual. Capacita, Pai amado, cada voluntário a falar do teu amor, a falar do plano da salvação, a falar da ressurreição. Sabemos que é duro que eles estão passando, nós não temos nem ideia do que realmente está acontecendo lá, porque só ouvimos falar e vemos através dos canais da internet. Mas, Senhor, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia. Sabemos que não levamos nada desse mundo, que tudo aqui é passageiro, mas foram anos construindo uma casa, foram anos para ter um carro, foram anos para ter uma vida com dignidade, e hoje se vêem sem nada, Pai. Dê conforto, Pai. Dê conforto a esse povo. Dê discernimento, dê entendimento, para que priorizem, para que coloquem à frente de qualquer coisa a tua palavra, os teus ensinamentos. Pai. Porque o Senhor diz que aquele que pede, né, e pede com o coração, será atendido. Ah, Pai, abençoa a esses irmãos que sofrem tanto lá naquele estado do Rio Grande do Sul. Cuida também, Pai, dos nossos idosos com carinho, das nossas crianças, Senhor. Cuida de cada criança, de cada idoso e dos nossos animais também, Senhor. Cuida dos animais que são tão indefesos também. Abençoa os cuidadores de animais, abençoa, Senhor, a Deise, que é uma voluntária que socorre, que salva esses bichinhos tão indefesos, e outros também. Abençoa os outros também. É isso que eu te peço, Senhor. Eu não vou parar e nem desistir de orar para que o Senhor ouça o nosso clamor. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Cuida desse povo do Rio Grande do Sul. Cuida, Senhor, desse povo. Agora eu venho pedir que o Senhor abençoe o dia de cada irmão, de cada irmã. Dê a eles um fim de semana abençoado. Dê saúde, dê paz, dê alegria em sua casa, em sua família, no seu trabalho. Dê a provisão necessária, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então nos abençoe com aquilo que realmente nós precisamos. É o que te pedimos, Pai. É o que te peço. E principalmente cuida de nossa saúde. Porque com a saúde nós podemos buscar as outras coisas. É o que eu oro, Senhor. É o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.
Deus abençoe vocês, que vocês tenham um fim de semana cheio da presença do Senhor e que a gente possa todo dia ser grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que ainda vai fazer. Sempre gratidão, gente, porque eu me sinto constrangido nos meus momentos de oração em pedir algo para mim, porque ver o que esse povo do Rio Grande do Sul está passando é muito triste. Hoje eu ainda estou mais, eu me controlo mais emotivamente, porque no início foi avassalador. Você se colocar no lugar do outro é um exercício tremendo, mas você sofre como o outro sofre. Por isso é tão importante, né? Exercitarmos a compaixão. Então, irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o fim de semana de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos.